Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, para ajudar todos vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. E como? Dividindo meus aprendizados sobre a felicidade, de estudos que eu estudo há quase 20 anos e vários outros aprendizados relacionados à felicidade que eu aprendi até hoje e que eu estou aprendendo e que vou continuar aprendendo. E aí eu vou dividindo com vocês aqui em vários vídeos de várias áreas da vida. Beleza? É isso aí, gente. Então é isso aí. Vamos lá. Gente, eu estou vindo aqui hoje para criar esse vídeo, para dividir com vocês um assunto relacionado à espiritualidade, tá? Agora, cada vez mais, eu vou fazer vários vídeos relacionados a várias áreas da nossa vida e que ajudam a gente a se tornar mais feliz, tá? Então, tem os vídeos sobre felicidade e sobre várias áreas da vida que influenciam na nossa felicidade e que fazem a gente se tornar mais feliz, né? E aí, o vídeo que eu vou criar, então, agora, que eu vim aqui para dividir com vocês, é um conteúdo, é um vídeo sobre espiritualidade, onde eu estava refletindo esses dias aqui, e eu acho que é um assunto que pode ajudar vocês que estão nessa busca pela espiritualidade a compreender melhor alguns assuntos, né? Primeiro que eu já faço vídeo sobre espiritualidade, já estou começando a fazer vídeo sobre espiritualidade, por quê? Porque a espiritualidade, ela influencia na nossa felicidade. Por quê? Porque quanto mais a gente vai descobrindo, desvendando, entendendo sobre a vida espiritual, sobre a vida universal, mas a nossa compreensão sobre a vida vai ampliando, o nosso entendimento sobre a vida vai ampliando, e isso vai fazendo com que a gente vá se tornando cada vez mais feliz. Porque a gente vai compreendendo como funciona a vida, né, e como funciona a nossa vida, e o nosso sentido da vida, e o que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente faz, e o propósito e tudo, e isso tudo ajuda a gente a compreender mais tudo, e ajuda a gente a ser, na prática, mais feliz, né? Então, os vídeos sobre espiritualidade estão vindo com esse sentido agora, com essa intenção, para ampliar cada vez mais a nossa compreensão da espiritualidade, da vida, e isso vai aumentar a nossa compreensão e a nossa felicidade. Beleza? Então é isso aí, gente. E agora, falando sobre espiritualidade, eu vim aqui hoje para gravar um vídeo para falar para vocês sobre eu superior e eu inferior, tá? Então o vídeo de hoje é sobre eu inferior e eu superior. Sobre eu superior, vamos dizer assim, né? Mas para explicar o eu inferior, né? Na verdade é o seguinte, a gente no meio da espiritualidade, que busca essas coisas todas, a gente ouve falar muito sobre eu superior. E às vezes essas coisas ficam meio mistificadas, assim, porque a gente não compreende muitas coisas, né? E aí, a minha intenção de fazer esse vídeo é justamente para trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto, segundo o meu ponto de vista e segundo o que me foi ensinado por uma galerinha que circula todas as dimensões do universo, que me explicaram sobre a vida do universo, como ela funciona, né? Então eu vou tentar trazer para vocês aqui da maneira mais clara possível, para poder ajudar vocês a se compreenderem mais. E aí, automaticamente, isso vai trazer mais entendimento da própria vida de vocês e vai ser útil para o dia a dia, para sessões de compreensão mesmo de vida, né? De entender a vida e de viver a vida, né? Então, falar sobre eu superior, né? Então, eu quero falar sobre eu superior e eu inferior. O que é esse eu superior e o eu inferior, né? No fundo, eu quero explicar o eu superior para a gente entender quem que é o eu superior relacionado com a gente como o eu inferior, vamos dizer assim, né? O que, na primeira instância, o eu superior que a gente ouve falar também e que existe é o quê? É como se fossem nós mesmos nas primeiras dimensões mais acima que existem no universo. É o princípio que existe na criação, onde a gente é como se fosse nós mesmos, como um espírito muitíssimo elevado, lá em cima, no princípio das existências, e que aí esse espírito muitíssimo elevado, das dimensões mais altas que existem, ele resolvesse experimentar o universo inteiro e fosse fractalizando, se fosse encarnando em vários lugares diferentes, em várias dimensões diferentes. E esse ser inicial, que se projeta em outras dimensões, quando ele encarna em outras dimensões, ele vai adquirindo uma personalidade naquela dimensão. E é aquele próprio ser, uma hora ele também se projeta numa dimensão abaixo. E aí quando se projeta numa dimensão abaixo, ele continua sendo o mesmo ser, mas ele vai criando uma nova personalidade. E aí esse ser que está numa dimensão abaixo, ele vai se projetando e encarnando numa dimensão mais abaixo ainda. E aí ele vai... É o mesmo ser,
mas é que ele vai encarnando, vai formando outras personalidades sobre outras, personalidade sobre personalidade. Então o primeiro ser tem uma personalidade, aí ele encarna numa dimensão abaixo. Aí é o mesmo ser, só que ele começa a vivenciar uma outra vida e formando uma outra personalidade diferente, uma personalidade base, né, base original da mesma base, mas vai formando outra personalidade ali em cima, né? Aí esse mesmo ser, uma hora, ele se projeta numa dimensão abaixo, né? De dimensões acima ele vai descendo, uma outra dimensão abaixo. Aí é o mesmo ser da dimensão acima, mas que ele se projeta numa dimensão abaixo, e aí ele começa a viver uma vida com outra história, vai formando uma outra personalidade, né? Aí esse ser, uma hora, ele também se projeta numa dimensão mais abaixo ainda, né? E aí é o mesmo ser dessa dimensão acima, só que encarnado numa dimensão abaixo, e que vai formando uma outra personalidade diferente ainda, né? Então, é o ser que estava lá em cima, que encarnou numa dimensão abaixo, esse ser abaixo encarnou numa outra, que encarnou numa outra, encarnou numa outra. Então, assim, o ser, ele vai se fractalizando das dimensões superiores, vamos dizer assim, o que chama de super-alma também, é aquele ser que é o espírito mais alto que está no primeiro nível primário do começo, do período que ele vai começar a ter as suas encarnações em várias dimensões abaixo, ele começa lá de cima, das dimensões acima, e vai descendo, né? Vamos supor que tem 33 dimensões do universo. Ele vai, da 33ª ele vai para a 30ª, que vai para a 25ª, e vai descendo. 28ª, 20ª, 15ª, tudo morto está na terceira dimensão. Vamos dizer assim, para ficar uma maneira mais didática de explicar, né? Então, esse ser, que é uma super alma, que é um super espiritão lá, que é o princípio do começo da experiência universal toda, ele vai o quê? Ele vai tendo encarnações que ele mesmo vai encarnando em dimensões abaixo, cada ser vai se encarnando numa dimensão abaixo, vai dimensão abaixo. Esse nome também é dado como fractalização, ele vai se fractalizando, ele vai também é uma fractalização, existe uma outra maneira de fractalização também, mas essa é a essência da fractalização. Ele vai se encarnando, e vai formando outras personalidades. A base é a mesma do primeiro inicial, né? A mesma base, a mesma essência, mas como ele vai encarnando em outras histórias, em outras vidas, em outras dimensões, vai formando outras personalidades diferentes. E aí, no fundo, acabam sendo várias pessoas diferentes, mas com a mesma essência, né? Então, no princípio, o que é o eu superior? O eu superior ele começa lá como uma super alma, super desenvolvida, super elevada, nas super dimensões lá em cima, nas dimensões mais altas. E que depois vai se fractalizando, vai ter suas encarnações e vai descendo, fractalizando, até chegar nas dimensões mais baixas, né? Então, quando a gente fala de eu superior, o primeiro princípio de um eu superior que a gente fala de uma maneira mais elevada é esse eu superior lá em cima, né? Beleza. Que vai se fractalizando, até chegar aqui embaixo. Beleza. Agora, uma segunda forma que eu quero mencionar sobre o eu superior é o que? O outro eu superior é o que? O outro eu superior que eu quero mencionar é o que? É o eu superior mais direto com a gente. Que é o que? Que é o eu superior que chega aqui na Terra, vamos dizer assim, é o espírito que chega aqui na Terra, ele vem aqui dos seus lugares que ele está, no universo, nos universos, ele vem de onde ele está para cá, como ser estelar, como ser cósmico, como ser universal, de outros lugares. Aí ele vem para a Terra para vivenciar a experiência na Terra. Aí o que ele faz? Ele vem aqui na Terra e aí ele tem uma encarnação, ele encarna. Aí quando ele encarna aqui, ele é a gente, encarnou, é a gente. Encarnou, é a gente. Então o que acontece? Esse eu superior, que eu vou mencionar agora, ele encarna aqui na Terra, e aí quando ele está encarnado no corpo humano, aí somos nós aqui, pessoas, né? Somos nós humaninhos aqui, seres humaninhos, né? Então, esse eu superior é o eu superior direto, que é o que? É a gente mesmo, só que quando a gente encarna aqui, a gente encarna, acorda de manhã cedo aqui como ser humaninho, como pessoinha, né? E aí somos nós aqui. Então, esse eu superior que eu quero comentar com vocês agora, somos nós mesmos, só que nós como seres estelares, cósmicos, universais, espirituais tal, que veio aqui, encarna e agora está no corpo humano, e aí a gente pode chamar a gente de eu inferior, para explicar esse eu superior aqui de maneira mais direta, mais próxima, né? Então tem o eu superior e o eu inferior. O eu superior é a gente mesmo, que é o ser estelar, cósmico, espiritual, universal aqui, né? Que vem aqui para viver na Terra, que é essa experiência, e aí encarna, e aí a gente está aqui vendo esse vídeo agora aqui, e agora quem está assistindo é o eu inferior. Que é o quê? Nós somos o eu superior, só que encarnado aqui, que a gente pode chamar de eu inferior. Essa é uma linguagem que acontece muito, que explica-se muito na espiritualidade, de eu superior, e também fala-se de eu inferior. É o mesmo ser, só que lá em cima, depois do véu da encarnação, né, nas outras dimensões ali, no pré-encarnatório, antes de encarnar, ou depois fora do corpo, né, lá nas outras dimensões mais acima, e aí
Começou o dia de manhã cedo aqui, a gente acorda aqui, a gente está aqui, nós somos esse eu superior encarnado aqui, que somos também chamado de eu inferior. Somos nós aqui, né? Encarnados. Então esses são o eu inferior, né? Então é o superior e o inferior. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem dois eu superiores que a gente chama de uma maneira direta. Tem o primeiro, que é naquele mega super alma lá em cima, nas dimensões mais acima, né? Que fractaliza e chega aqui embaixo para virar a gente. E tem esse é o eu superior mais acima, né? Mas a gente tem esse eu superior direto, que é o quê? Que é a gente, como ser espiritual, cósmico, aqui, universal, né, e tal, que está encarnado aqui, e agora a gente está assistindo esse vídeo aqui como um eu inferior, né? Mas a gente é esse primeiro eu superior direto encarnado, né? Então, então é isso que eu queria, a primeira coisa para explicar para vocês do eu superior que a gente costuma ouvir, né? Tem aquele mais acima, que é a super alma, lá em cima nas outras dimensões mais altas, e o aqui que é a gente mesmo, é o eu superior aqui, de uma maneira mais direta, está encarnando aqui na Terra, e a gente pode se denominar como eu inferior, que é essa maneira mais direta aqui, o eu superior e o eu inferior, né? Então, é isso que eu queria explicar para vocês, né? E o que eu queria comentar com vocês aqui, assim, né? Isso que eu acho que ajuda a gente a compreender um pouquinho mais sobre algumas coisas de quem que nós somos, né? E o que a experiência que a gente está vivenciando aqui, né? A experiência da vida humana que a gente está vivenciando aqui. Esse eu superior, que eu falo agora aqui, que somos nós aqui na dimensão, no pré-encarnatório, aqui na dimensão, quando a gente dorme, o espírito sai, fica lá nas outras dimensões, e depois quando toca o despertador de bem cedo, a gente acorda de bem cedo, o espírito volta e encarna aqui de novo, né? Esse eu superior aqui direto, né? O que acontece? Somos nós somos ele, né? Só que a diferença é que acontece, e eu acho legal explicar isso, porque isso que vai ajudar a explicar mais alguma coisa para vocês, assim, vocês vão entender durante o vídeo, né? Que é o quê? Esse eu superior, quando ele chega aqui, ele chega de maneira mais pura, vamos dizer assim, esse é o nosso espírito aqui, vamos dizer assim, né? Ele chega de maneira mais pura, ele chega na essência dele, vamos dizer assim. E aí quando ele começa a encarnar aqui na Terra, e em cada encarnação, em cada vida, e nessa vida, por exemplo, ele começa a levemente ter uma deturpação da sua essência. Por quê? Porque assim que a gente nasce, a gente começa a vivenciar e registrar várias memórias da gente. A gente começa a passar por várias experiências, várias memórias, desde a barriga da mãe em diante. Está na barriga da mãe lá com um fetinho lá, já começa, tá vivo, já começa a gravar, ouvir, pensar, sentir emoções, já começa a gravar memórias dentro da gente, do nosso consciente e subconsciente. E aí muitas dessas memórias são negativas, no sentido de gerar medo, gerar traumas, gerar inseguranças, gerar frustrações. Aí o que acontece? Aí a gente nasce e quando criança a gente começa a vivenciar várias experiências, algumas positivas, algumas negativas, que geram medo, trauma, bloqueios, né? E aí a gente, falando dessas experiências, dessas memórias negativas que a gente ouve, que a gente presencia, que a gente acaba sentindo algumas coisas, a gente começa a gravar dentro da gente, nosso subconsciente e consciente, várias memórias que começam a bloquear a gente. E quando começa a bloquear a gente, essas memórias negativas começam a fazer com que a gente se sinta o quê? Sinta que as coisas não são capazes, que a gente não é capaz, que as coisas não são possíveis pra gente, né? A gente começa a sentir que a gente não é merecedor das coisas, que é muito pra gente. A gente começa a sentir que a gente não é capaz de ter certas coisas, de fazer certas coisas, né? Vamos supor que a mãe estava no carro grávida, sofre um acidente, e aí o carro bate, e aí o bebezinho que está na barriga da mãe, ele gera um medo ali, porque ele acha que a vida pode ser perigosa. Porque ele estava na barriga da mãe, mas ele sentiu o impacto lá, sentiu que o externo é perigoso. Então ele já gera uma memória dele de que a vida é perigosa. Aí nasce, acontece uma coisa lá, sei lá, o pai fala pro filho, né? Pro filho, tem 3 anos, você é um menino que não, menino mal, né? Aí o menino, a criancinha, né, grava que ela é um menino mal, né? Uma menina má. Grava aquilo na cabeça. E aí fica com a memória, né? Nossa, sou uma criança má, uma pessoa ruim, né? E aí o que acontece? Aquilo grava e a pessoa começa a sentir que ela é uma pessoa má, que ela não é uma pessoa boa, então ela não merece as coisas, ela não pode ter as coisas, já que ela é uma criança má, uma menina má, um menino mau, né? Então, já começa a gravar alguns bloqueios ali, de merecimento, a pessoa achar que não merece as coisas, né? Aí um dia a pessoa vai andar de bicicleta, com 6 anos ali, ela cai e todo mundo dá risada dela, os amiguinhos ficam tudo dando risada. Aí grava uma memória do quê? Putz, ela não é capaz, ela não pode, ela fica com vergonha de ter caído porque todo mundo tirou sarro da cara dela, ela vai sentir ruim, inferior, vai sentir que ela não é capaz. Então,
a pessoa, quando a gente nasce, a gente começa a gravar várias memórias dentro da gente, de coisas que a gente começa a vivenciar na vida, experimentar na vida, e começa a gravar várias memórias dentro da gente, e que fazem com que a gente vá tendo certos sentimentos, que vão gerando bloqueios no pensamento, no sentimento e na ação, que é a chama trina, a energia trina, a energia crística, né? Que é a base do pensamento, sentimento e da ação. Então a gente começa a gerar bloqueios em cada um deles. E a gente começa, nos pensamentos, a começar a gerar bloqueios, de achar que aquelas coisas, que muitas coisas não são possíveis da pessoa ter. E no sentimento, a pessoa vai gerando certos sentimentos de que ela vai gerando alguns bloqueios, ela vai gerando certos sentimentos de que ela não merece ter certas coisas, né? E na parte da ação, da realização, acontecem algumas memórias lá que vão bloqueando a pessoa e ela sente que ela não é capaz de fazer aquelas coisas, de ter aquelas coisas. Então, conforme a gente nasce e vai viver na vida, o espírito, vamos dizer assim, o eu superior, o ser estelar, cósmico, universal no estado mais puro, o espírito, vamos dizer assim, que está no estado mais puro, quando ele encarna, quando ele tem encarnação, quando ele nasce, né, nessa vida, ele começa a gerar algumas memórias, alguns bloqueios, algumas memórias, que são memórias que vão gerar alguns bloqueios e que vão fazer com que ele já comece a ficar mais travado e mais bloqueado. Então, ele que tem como eu superior, como espírito desencarnado, ele tem a capacidade pura de manifestação de tudo, por exemplo, quando ele começa a viver a vida, ele começa a gerar bloqueios e traumas ali, e medos, e bloqueios, que vão fazendo com que ele já não sinta mais que ele pode ter as coisas, ele não se sente merecedor, ele não sente que ele é capaz. Aí ele começa a se travar, começa a ficar inseguro, começa a se sentir rejeitado, começa a se sentir travado porque ele não sente que ele pode aquilo lá, que ele é capaz. Então a criança começa a crescer e começa a virar um adolescente, um jovem, um adulto com um monte de traumas, com um monte de bloqueios, inseguro, achando que as coisas não são capazes, não são possíveis, que ele não consegue, que ele não merece, que ele não pode. Aí ele começa, né? E isso começa a deturpar, de uma maneira geral, a essência mais pura do espírito, né, antes de desencarnar, do eu superior, e aí ele começa a não conseguir manifestar 100% da capacidade que ele tem como ser espiritual, como ser estelar, cósmico, universal, no estado mais puro. Ele já começa a manifestar menos da capacidade dele. É como se esses bloqueios começassem a travar a pessoa e ela consegue manifestar, sei lá, 10% da capacidade, 20%, 30%, né, 40%. Então, assim, a pessoa numa vida, esse eu superior encarnado, né, esse espírito no estado mais puro encarnado, como eu inferior aqui embaixo, vivendo uma vida humana, ele começa a ter, por causa dos bloqueios, sua capacidade limitada. E aí ele começa a ter mais bloqueios e começa a não conseguir manifestar 100% da capacidade dele que ele é, por causa dos bloqueios. E aí ele manifesta muito menos da capacidade dele. Mas aí com o passar de várias vidas, né, onde os bloqueios vão sendo gerados, eles também, aos poucos, eles também vão sendo eliminados. Né? Você vai eliminando os bloqueios e aí você vai eliminando aquelas travas, aqueles bloqueios, né? Numa mesma vida, por exemplo. Assim, na mesma vida você vai começando a eliminar bloqueios e travas. E aí o que acontece? Quando você elimina um bloqueio, você fica mais livre e aí você consegue manifestar mais coisas, né? Você consegue manifestar mais suas criações, você consegue realizar mais, né? Então, falando de uma vida só, você vai se libertando de bloqueios, e aí você ficando mais livre, e aí você vai conseguindo manifestar cada vez mais sua capacidade inata, como ser espiritual, né? Como ser estelar, cósmico, universal, no estado mais puro, né? Como no seu eu superior. Você começa a manifestar cada vez mais a essência do seu eu superior, aqui encarnado, né? Porque você vai se libertando desses vários bloqueios que te travam. E aí, na sucessão de vidas e vidas e vidas, você vai se libertando cada vez mais de um monte de coisa. Você vai evoluindo e vai se libertando, né, de várias coisas. Né? A princípio a gente começa as encarnações e geram vários bloqueios, e aí depois você desbloqueia e volta para o estado original. É como se fosse você começa no estado puro, nas primeiras encarnações, aí vai vir um monte de experiência, um monte de bloqueio, você vai até lá embaixo, e depois você começa a refinar, se libertar dos bloqueios, começa a libertar tudo. Aí depois você volta para o seu estado, seu estado original. É como se fossem anjos caídos. Nós somos anjos que caímos, né, na consciência, nos bloqueios todos, nesses monte de bloqueios que travam a gente cai, vive uma vida humana, vive um monte de bloqueio, um monte de trauma lá, e aí depois a gente começa a trabalhar aquilo lá, eliminar, a gente começa a eliminar esses bloqueios todos, a gente vai se libertando, a gente vai voltando ao nosso estado de pureza original, como eu superior, e aí vai evoluindo e voltando ao nosso estado de pureza, né? Então, mas falando de uma vida única, conforme a gente vai eliminando cada vez mais todos os nossos bloqueios, né, o nosso ego, né, nossos bloqueios, que são essas memórias todas que estão no nosso subconsciente que estão travando a gente,
conforme a gente vai conseguindo se libertar desses bloqueios, a gente vai ficando cada vez mais livre, e ao ficar cada vez mais livre, a gente vai manifestando cada vez mais a nossa essência e todas as nossas potencialidades e capacidades que nós já temos como ser, como espírito no estado de pureza maior, que é antes da encarnação, o ser estelar, o eu superior, né? O ser cósmico, o eu superior que está aqui antes de encarnar, né? Que durante o dia está encarnado, à noite volta para as outras dimensões acima, né? E a dimensão toca o despertador, pum, volta de novo, né? Então, o eu superior e o eu inferior, né? Então, o eu inferior vai voltando cada vez mais, eliminando esses bloqueios todos, ele vai se tornando cada vez mais o eu superior dele, né? Então, é isso que vai acontecendo, né? Então, na verdade, nós somos nosso eu superior, encarnados aqui em corpos humaninhos, né? Como seres humaninhos, né? E aí somos seres humaninhos agora que nós somos o nosso eu superior, encarnados em corpos humanos, né? E vivenciando a experiência humana, mas nós somos o eu superior, só que encarnados como seres humanos, né? Como humaninhos aqui, vivendo a experiência humana e nos refinando e eliminando nossos bloqueios para a gente manifestar cada vez mais toda a pureza do nosso ser. E a gente só consegue isso no processo de autoconhecimento, se percebendo, se conhecendo, entendendo os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, e se aperfeiçoando, se libertando desses bloqueios aos poucos, e aí a gente vai refinando e voltando a ser o nosso eu superior, voltando a ser o ser que nós somos na pureza do nosso eu superior, né? Então, gente, isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Do eu superior. Eu percebo que existe eu durante muito tempo tive dúvida, agora que eu já compreendo, eu estou compreendendo melhor as coisas, mas demorou bastante tempo para ter essa compreensão mais clara, né? E eu vejo que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, né? Essa questão de quando fala do eu superior. Não é tão simples de entender, porque demanda muita bagagem para poder chegar a entender, mas não é tão simples, mas uma hora você começa a entender melhor. E aí eu queria trazer para vocês, que hoje eu tenho mais clareza sobre isso, essa questão do eu superior no princípio do universo, que é aquela super alma super evoluída, nas dimensões mais altas, lá que se fractaliza e chega nas dimensões mais baixas aqui, vamos dizer assim, na gente, e esse primeiro eu superior e o seu eu superior de maneira direta, que somos nós mesmos ali do lado da encarnação, né? Do lado do véu, né? Que nós somos o eu superior encarnado, que a gente pode chamar de eu inferior, né? E conforme a gente vai se libertando dos bloqueios, a gente vai se tornando cada vez mais nosso eu superior até se tornar ele por completo, né? Então nós somos o nosso eu superior, só que com bloqueios, e tirando os bloqueios a gente vai se manifestando cada vez mais nossa pureza e uma hora a gente torna 100% quem nós somos como eu superior, né? Então, gente, eu queria ter trazido isso para vocês, porque é um assunto que eu percebo que as pessoas têm dúvida e que eu hoje consigo dividir esse aprendizado com vocês, essa compreensão com vocês. E isso, eu acho que acaba ajudando a gente no nosso dia a dia a saber que nós somos nosso próprio espírito, né? Só que aqui com um bloqueiozinho ou outro, uma trava ou outra, que faz com que a gente fique um pouquinho mais travado aqui, mais ali, que a gente não consiga desenvolver algumas coisas ali, outras ali, se sinta mais bloqueado aqui, acha que isso mesmo, né? A gente é nosso eu superior, só que com um bloqueiozinho ou outro, que isso aí acaba deturpando um pouco da nossa personalidade espiritual, de que nós somos na pureza total, né? A gente acaba não sendo 100% dele por causa dos bloqueios que a gente tem. E aí conforme a gente vai se libertando, a gente vai sendo cada vez mais ele, né? Mas nós somos ele com os bloqueios, então talvez um pouquinho mais inseguro, um pouquinho realizando menos coisas, um pouquinho menos, sentindo menos capaz, tal, com um bloquinho ou outro, né? Com alguns bloqueios. E aí, conforme a gente vai se libertando, a gente vai manifestando cada vez mais nossa potencialidade, nossa essência mesmo, para se tornar 100% de quem a gente é, né? Então eu acho que isso é importante para dividir com vocês, porque a gente começa a ter clareza que nós somos esse ser espiritual, né, esse ser estelar, cósmico, universal, no estado de pureza, e que agora está vencendo a experiência humana, e por causa desses bloqueios todos a gente está um pouquinho mais bloqueado, mas nós somos ele, né? E conforme a gente vai fazendo esse trabalho interno, de lapidação interna, de purificação interna, de autoaperfeiçoamento interno, de melhoria dos próprios comportamentos, de refinando os próprios sentimentos, de refinando os próprios pensamentos, né? Esse trabalho todo de eliminação do ego, que é o quê? A eliminação de todos os bloqueios que estão no nosso nível subconsciente. As coisas do consciente também. Conforme a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se tornando cada vez melhor, mais puro, mais bloqueado na nossa essência, e a gente vai sendo cada vez mais nosso eu superior. A gente vai manifestando cada vez mais o que? A pureza de quem nós somos como seres espirituais, como seres estelares, cósmicos, universais, que viemos aqui para vivenciar a experiência humana. Então eu acho que isso é bacana da gente entender, porque isso vai trazendo mais compreensão espiritual, compreensão da nossa própria vida, compreensão de que está tudo certo com a gente, compreensão de que o caminho realmente é esse, é o caminho do autoconhecimento, é o caminho da busca por estar se autoaperfeiçoando,
é o caminho por estar se reconhecendo nas qualidades, nos defeitos, aonde está positivo, onde está negativo, aonde a gente está acertando, onde está errando, aonde a gente pode melhorar, como a gente pode refinar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, né? E esse é o único caminho, né? Esse caminho da humildade, de estar sempre se percebendo, de trabalhando no nosso interior, é o único caminho que faz a gente se elevar mesmo e se melhorar, se aperfeiçoar, se desbloquear e se tornar cada vez mais plenos como seres e manifestar cada vez mais a nossa plenitude nas criações que a gente tem, que é o quê? Que é a nossa própria vida, que é a criação do nosso próprio universo, né? Que é a nossa própria vida, e a realização do que é a nossa própria vida? É a manifestação da nossa própria vida e criação dos nossos próprios sonhos, que é a realização dos nossos sonhos. Que a gente nasceu para manifestar nossa própria realidade, nossa própria vida, nosso próprio universo e nossos próprios sonhos, né? A gente nasceu para manifestar nossos próprios sonhos, é para isso que a gente nasceu, né? Para a gente se realizar e ficar cada vez mais plenos com a experiência toda e feliz com a experiência toda, né? E a gente está aprendendo, sabendo que a gente está aprendendo a viver a vida e é isso, mas a gente está aprendendo a viver a vida, mas a gente nasceu para aprender a viver a vida e criar nossos sonhos. A gente nasceu para realizar nossos sonhos, nós nascemos para manifestar nossos sonhos. Quando o universo foi criado, ele foi criado para que fosse um grande jogo, para as pessoas se divertirem aqui, em todas as dimensões, e inclusive na nossa dimensão como seres humanos, como pessoinhas, a gente nasceu para manifestar nossos sonhos, nossos desejos, nossas realizações. Então, a gente em essência e essencialmente, a gente nasceu para materializar nossos sonhos, para realizar nossos sonhos, que vai fazer o quê? Com que a gente seja feliz. A realização dos nossos sonhos faz com que a gente seja feliz. Então essa é a essência do que eu queria passar para vocês, né? Esse é o caminho todo que eu acho que trazer esse negócio do eu superior, eu acho que pode trazer mais clareza e mais compreensão sobre o que é esse eu superior e o inferior, né? E depois o que nós somos com relação a esse eu superior, que nós somos ele, com alguns bloqueinhos, né? Com as travas, né? E que a gente está no caminho de destravar tudo, porque destravar tudo é que faz a gente se libertar, manifestar cada vez mais essa essência de quem nós somos como eu superior e realizarmos cada vez mais nossos sonhos, e o que leva ao quê? A cada vez mais a nossa felicidade. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que de alguma maneira tenha contribuído para vocês com essa dúvida, né? Com esse esclarecimento que nem sempre é tão simples, né? Demorei muito para entender, mas espero que ajude como uma pecinha de quebra-cabeça ali, que uma hora vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho, uma hora você junta um monte de pecinha do quebra-cabeça e consegue ter a visão geral, né? Então espero que ajude vocês, né? A ampliar a compreensão de vocês. E é isso aí, gente. Então é isso aí, por aí. Eu vou ficando com esse vídeo de hoje por aqui. Vou terminando esse vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou começar agora cada vez mais a fazer o trabalho que eu estou há muito tempo planejado de fazer, que é a minha essência do meu projeto de felicidade, que é o que? Começar a dividir meu conteúdo com vocês, meus trabalhos com vocês, através dos vídeos, né? E através de palestras e cursos. E eu vou começar agora a criar meus primeiros cursos e palestras, tanto online quanto presenciais. E eu vou começar a divulgar agora para todos vocês meus primeiros cursos aqui no canal mesmo. Se vocês descerem as sessões que tem aqui, tem hoje uma sessão que se chama Escola da Felicidade. Então eu estou criando a Escola da Felicidade, que é o quê? A Escola da Felicidade vão ser vários cursos que eu vou entregar para vocês para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes. Vários cursos sobre felicidade e sobre várias áreas que influenciam na nossa felicidade. Então vai ter área de espiritualidade, vai ter cursos na área de espiritualidade, de saúde, de relacionamento, de autoconhecimento, de dinheiro, de amor, de várias áreas da vida. Então todas as áreas da vida que nós temos, eu vou criar cursos lá para poder dividir com vocês esses aprendizados, para ajudar a compartilhar meus aprendizados com vocês, para ajudarem vocês a se tornarem cada vez mais felizes, né? E conforme eu for tendo aprendizados, eu vou dividindo com vocês através desses vários cursos. O primeiro curso que eu vou entregar para vocês vai ser um curso, que é o curso sobre felicidade, e que vai se chamar Curso de Introdução à Felicidade, que é um curso que, não sei se no momento que vocês forem ver o curso, vocês forem ver na data de agora, quando vocês estão vendo esse vídeo que está sendo lançado, o vídeo agora, provavelmente o curso não está pronto ainda, quer dizer, provavelmente não está pronto ainda, mas eu espero que nos próximos dias ou poucas semanas ele já esteja pronto, né, para poder lançar para vocês, e vai ser um curso fantástico, tá? É um curso de introdução à felicidade, onde eu vou passar para todo mundo a minha visão introdutória sobre a felicidade, mas sobre uma ótica universal,
com aprendizados que eu tive sobre os seres, sobre uma galerinha estelar, cósmica, universal, que circula todas as dimensões do universo, me explicaram o funcionamento do universo. Então eu vou começar a falar para vocês sobre felicidade com uma ótica muito mais macro, muito mais global, muito mais cósmica, muito mais universal. Então eu vou falar sobre felicidade do maior para o menor, do macro para o micro, da visão universal para a visão microcósmica, tá? Então vai ser bem legal, vai ser uma introdução, vai ser um curso de introdução à felicidade, e onde eu vou trazer uma introdução para ambientar vocês para a felicidade, uma visão bem ampla, indo para uma visão mais pontual, que é o que a gente sente mesmo no dia a dia e tal, né? Então eu vou introduzir vocês ao assunto felicidade com uma visão muito universal. E aí depois eu vou lançando outros cursos depois. Esse primeiro de introdução, depois vai ter um intermediário, que é onde eu vou passar orientações sobre felicidade para vocês, né? E depois o terceiro curso, que eu imagino que vai ser essa sequência. O terceiro curso vai ser um curso já com todos os passo a passos de coisas para vocês fazerem no dia a dia mesmo, assim, né? Para seguirem uma mentoria, como se fosse uma mentoria mesmo que eu vou entregar para vocês, um acompanhamento, um trabalho de coaching mesmo, um trabalho de entregar todo passo a passo para vocês se tornarem cada vez mais felizes e aumentar cada vez mais a felicidade de vocês. Esse eu não sei quanto tempo vai demorar, esse que é a conclusão de um trabalho que eu já estudo a felicidade faz 20 anos, né? E mais a minha bagagem de 44 anos, né? Sobre várias áreas. Então, assim, eu já desenvolvi durante 20 anos, eu venho desenvolvendo uma metodologia, já desenvolvi essa metodologia, né? Durante 20 anos eu desenvolvi uma metodologia, eu estudei a felicidade, desenvolvi uma metodologia para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Essa metodologia sobre a felicidade, que eu sou um especialista em felicidade, tá? Eu, na verdade, sou um especialista em felicidade, que eu estudo há 20 anos a felicidade, desde 2006, para nesse momento de transição planetária, eu trazer aqui para vocês, para ajudar todo mundo a se tornar cada vez mais feliz, né? Então, em 2006, eu tive ideia de criar um estudo sobre a felicidade para dividir com todo mundo nesse momento de transição planetária. Então, tá chegando a hora, eu tô começando a entregar esse conteúdo para vocês agora através do canal, dos vídeos, vou começando entregando os cursos. No curso de felicidade vai ter o primeiro de introdução à felicidade, o segundo que vai ser o intermediário, e o terceiro eu acredito que a ordem vai ser essa, o terceiro vai ser o último mesmo que eu vou entregar sobre felicidade, onde vai ser o conteúdo total dessa metodologia que eu desenvolvi para ajudar no passo a passo todos vocês a praticarem ali e aquilo lá ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes, né? Mas vai ser numa sequência mais ou menos assim. Então, a Escola da Felicidade, que vocês vão ver aqui embaixo na última sessão aqui do canal, a Escola da Felicidade, vão ser os cursos que eu vou lançar então sobre felicidade, várias áreas que influenciam na felicidade, para ajudar todo mundo a se tornar cada vez mais feliz. Então, em breve vou estar com o meu primeiro curso para lançar para vocês, fiquem atentos, deve estar nas próximas semanas, já imagino, eu vou fazer de tudo para nas próximas semanas estar com esse primeiro curso pronto, então fiquem atentos para o primeiro curso que eu vou lançar para vocês. Tudo sempre feito com amor, com carinho, de coração, com altruísmo, querendo o melhor de todos vocês, querendo o melhor para todos vocês, que eu nem conheço, alguns eu já conheço, alguns eu nem conheço ainda, outros nem vou conhecer, mas é uma coisa feita de coração para dividir com todos vocês. Meus trabalhos são planetários, a minha ideia é criar realmente meus projetos que eu criei em 2006, eu tive essa intenção de criar tudo em 2006, justamente esse projeto de felicidade para ajudar o planeta inteiro nesse momento de transição planetária. Então é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho e com o objetivo realmente de ser uma coisa planetária. Claro, se eu conseguir entregar uma coisa nesse nível de qualidade, mas o meu objetivo é entregar para todo mundo do planetinha, né, para todos nós aqui da nossa humanidadinha aqui, né, para todo mundo do mundão aqui, entregar para todo mundo esse trabalho. Então é coisa boa, é coisa de qualidade, é coisa feita com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para todos vocês. Para você que está assistindo esse vídeo, que é para você, e para todo mundo que está assistindo esse vídeo que no futuro vai assistir, tá? Então fiquem atentos, em breve, meu primeiro curso que eu vou lançar para vocês todos, que é o curso de Introdução à Felicidade. Beleza? Então é isso aí, gente. Então eu tava até com saudade de fazer meus vídeos com vocês aqui, fiquei uma semana sumida aqui, reorganizando umas coisas, reorganizando um monte de coisas internas e externas aqui, né? E aí tô de volta na área aqui, né? E aí é isso, gente. Tava com saudade de fazer os vídeos pra vocês. Tô de volta na área, que isso aqui é do meu coração, esse projeto é do meu coração. Então o canal Mestre da Felicidade é um canal do meu coração aqui, que eu quero fazer pra vocês, né? E ainda vai ter novidade aqui nas próximas semanas também, que eu vou trazer o segundo canal, que é um canal de entrevistas, tá? Que é um canal de entrevistas que eu vou trazer aqui pra vocês, onde eu vou entrevistar muitas pessoas para falar de felicidade e de várias áreas que vai a gente se tornar cada vez mais felizes. Mas em breve eu vou falar para vocês, tá? Então fiquem atentos com o meu curso, meu primeiro curso que eu vou trazer para vocês de Introdução à Felicidade, e o canal também, que vai ser o canal de entrevistas sobre felicidade. É muita coisa legal, é muita coisa feliz. Gente, um abraço para todos vocês então, prazer estar aqui com vocês todos de novo, um beijo no coração de todos, um abraço no coração de todos, desejo para vocês todos mais altas energias de amor, de luz, de paz, de felicidade, de alegria e de tudo que existe de melhor. Um grande abraço para todos,
elevadíssimas energias para vocês, um abraço e até mais. E terminando com a frase que eu gosto de terminar sempre, que é o quê? Que a vida é uma escola e a gente é tudo o quê? Aluno. A gente está sempre aprendendo. É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos, até mais!